Deus me ama. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, meu irmão. Igreja da Capunga, uma bênção de Deus na minha vida. Queria agradecer muitas pessoas que oram por mim. Irmã Neide, você está aí, querida? Cadê a irmã Neide, nossa diaconisa querida? Olha, não esqueça das minhas das orações por mim, não. Eu sei que a senhora ora. Eu preciso mais de oração do que água para beber, viu, minha irmã? Eu passo um dia sem beber água, mas sem oração não passo. Sem oração nada acontece. Suas orações, minha irmã, são mais preciosas do que ouro em pó. E eu sei de outros irmãos que oram por mim aqui, que encontraram comigo ontem, me cumprimentaram e oram por mim. E eu preciso muito. Não deixe de orar por mim, não, viu? Viu, Cardoso? Eu sei que você ora também por mim, viu, meu irmão? Eu preciso de oração, muita oração. Eu não ia dizer encrenca, não. Cada bênção que Deus manda para mim, cada desafio, e eu preciso de muita gente orando por mim. Abriu a Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1? Qual era o versículo que eu ia ler mesmo, gente? 49, acha lá o 49. Respondeu-lhe Natanael. O que Natanael respondeu para Jesus, meus irmãos? Vamos lá? Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Amém. E o meu tema aqui que o pastor Fabrício me deu é sobre a agenda dos discípulos. Segura esse texto aí, que eu volto nele já já. Eu preciso só fazer uma introdução rapidinho aqui, tá bom? Eu não vou ler esse texto aqui por pretexto, não. A gente vai voltar nele já já. Olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. Deus ama você, amém? Deus nos ama e nunca desistiu de nós. Deus criou o ser humano para viver pertinho dele. O ser humano só funciona bem quando ele se relaciona com Deus. Nós fomos criados, arquitetados por Deus para nos relacionarmos com ele. A plenitude de vida está em Deus. O ser humano, quando se afasta de Deus, ele não vive a plenitude da vida para a qual ele foi criado, porque a realização do ser humano está em Deus. Quando o ser humano se afasta de Deus, irmãos, é uma tragédia. E o pecado nos afastou de Deus, porque o pecado contaminou a nossa alma, a nossa natureza, e ela se tornou incompatível com a natureza de Deus, porque ela é santa, e o pecado não habita na presença de Deus. Então nós fomos afastados de Deus. Está entendendo? Aí o ser humano que foi projetado para se realizar na comunhão, no relacionamento com Deus, agora não pode mais ficar na presença de Deus, e ele foi afastado de Deus. E aí foi um caos. O ser humano se tornou cheio de medos, de incertezas, de insegurança. Ele então se tornou refém do reino das trevas, do reino da mentira. E o ser humano então agora está à deriva. O normal para o ser humano era que ele se relacionasse com Deus e tivesse comunhão com Deus. O anormal é o ser humano afastado de Deus. O caos que existe no planeta Terra é fruto deste fato, de um rompimento que houve nesta relação entre nós e Deus. E aí, quando nós nos afastamos de Deus, a espécie humana se afastou de Deus, irmãos, nós entramos num processo caótico, vivendo nas trevas, de descontentamento, e aí buscamos, seja no poder, na glória, no dinheiro, no entretenimento, nos prazeres, tentamos essa realização, e o ser humano não consegue, parece que ele bebe água salgada, ele atinge a fama, a glória, o poder. Ontem estavam comentando sobre um artista famoso que fez filmes extraordinários, e rico, e fama, e aí o cara entra num processo de depressão, se suicida, parece que falta algo, porque na verdade o ser humano não consegue conquistar nada na vida que possa fazer com que ele se realize plenamente, porque a realização plena da vida está em Deus. Eu vou repetir essa frase aqui. O ser humano, ele pode conquistar tudo que for possível ser conquistado nesse mundo. Ele não vai se realizar plenamente, porque o ser humano só se realiza plenamente em Deus, na comunhão dele com Deus. Isso é fato. Mas Deus, nós nos afastamos dele, ele não desistiu de nós. Em todo o Velho Testamento ele vai sinalizando que vai dar uma resposta. Ele sinaliza, chama Abraão, diz que na descendência de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o Messias vem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o próprio Filho de Deus, Deus vem nos buscar.
porque Ele nos ama e nunca desistiu de nós. E o seu Filho morre na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, para nos trazer de volta para perto de Deus. Ele ressuscita e traz-nos o novo caminho, a verdade e a vida. E nele agora nós podemos reconstruir aquilo que nós perdemos, a intimidade com Deus. Porque o que nos impedia de ter intimidade com Deus, Ele vem agora e paga o preço na cruz, e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Ele assume a nossa culpa, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Ele então traz-nos para perto, dizendo que nós podemos entrar no Santo dos Santos, ter comunhão com Deus. Ele escreve o nosso nome no livro da vida, e mais, Ele agora coloca o seu Espírito Santo em nós, e o seu Espírito passa a habitar em nós. Meu irmão, você tem ideia do que significa isso? O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus eterno, o Espírito dele habita em você. O maior poder deste universo habita em você, meu irmão. O maior poder do Brasil não está na Praça dos Três Poderes em Brasília. O maior poder, o poder de Deus que habita em você é o maior poder. Em você habita o maior poder dessa nação. O Espírito Santo de Deus habita em você, e Ele nos selou. E a Bíblia diz que se você não tem o Espírito de Deus, você não nasceu de novo, você não é dele. E o Espírito de Deus é a nossa identidade espiritual. Romanos 8,16 diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se você não tem o Espírito de Deus, você não nasceu de novo, você não é trigo, você é joio. E o novo nascimento é uma experiência, não é uma mudança de religião. Eu era dessa denominação, eu era dessa igreja, eu era católico, agora sou batista. Eu não era crente, agora eu sou crente. Eu não era evangélico, agora eu sou evangélico. O novo nascimento não é uma mudança de igreja, de denominação. O novo nascimento é uma experiência espiritual intransferível, que ninguém pode transferir para outro. É pessoal, única e exclusiva. Ela não se repete. E quando o pecador reconhece a sua condição miserável e que ele não tem saída, ele então, humildemente, prostra-se, reconhece que só há um caminho, só uma solução, que é Jesus. E ele então desce do trono da sua vida e diz para o Rei dos Reis: Senhor Jesus, eu me rendo, eu preciso do Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração, assuma o trono, salve, restaure a minha vida, porque eu quero me entregar completamente ao Senhor. E funciona assim, meu irmão. Deixa eu descer aqui a escadinha. Funciona assim. A pessoa aceita Jesus como Salvador, mas a nossa vida é um trono, é um reino. Cada um de nós é um reino. E sabe quem é o rei desse reino? Você. Você está no trono. E quando você aceita Jesus, você está dizendo o seguinte: Senhor Jesus, que Jesus é Rei dos Reis. Senhor Jesus, eu estou te convidando para entrar no meu reino. E aqui tem um trono, e eu vou descer do meu trono, e eu quero entregar a coroa do meu trono ao Senhor, e o cetro, e eu vou me prostrar como servo, e agora o Senhor Jesus reina na minha vida. Isso é novo nascimento. Novo nascimento é renúncia do reino, conversão. Ser crente é renunciar, é abdicar a coroa, abdicar o reino pessoal, interno, que está no nosso coração, e dizer assim: eu me prostro, eu sou servo, eu agora tenho um rei, eu sou súdito, e eu entrego tudo a ele, o meu tempo, a minha vida, a minha família, o meu reino, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, minha família, minha esposa, meus filhos, meu esposo, toda a minha casa. Agora quem reina é Jesus. Nos meus negócios, Ele reina. Nos meus estudos, Ele reina. No meu casamento, Ele reina. Na criação dos meus filhos, Ele reina. No meu lar, quem manda? Ele manda. No meu bolso, Ele manda. No meu tempo, Ele manda. No meu cérebro, nos meus pensamentos, Ele manda. No meu coração, Ele reina. Nos meus sonhos, nos meus planos da minha vida, Ele reina. Em todas as áreas da minha vida, eu tenho um rei, é Jesus. Isso é conversão. Isso é novo nascimento. Não, eu sou desse jeito, lá em casa quem manda sou eu. Então, meu irmão, você precisa ainda descer do trono. Não, na minha conta mando eu. Você precisa descer do trono.
O novo nascimento, irmãos, é algo muito, muito especial. Às vezes a pessoa diz assim, não, você quer aceitar Jesus como seu Salvador e fica vendendo às vezes. Não, pode vir que vai ser uma bênção, sua vida vai mudar, não. Meu amigo, é o seguinte, você quer seguir Jesus, ser discípulo de Jesus? Vai e renuncia tudo que você tem e me segue. Foi o que Jesus disse para aquele moço. Vai, vende tudo que você tem. E é o seguinte, você quer aceitar Jesus nesta manhã? Entrega tudo que você tem, renuncia tudo e vem para seguir Jesus. Essa eu não quero não. Então você não serve para seguir Jesus. O Evangelho do Reino de Deus traz uma mensagem onde o ser humano precisa renunciar o seu próprio reino e convidar Jesus para reinar e entregar a sua vida completamente a Ele. E aí Jesus vai chegar e tomar conta da casa. Igual quando chega lá no interior era assim, chegava uma visita lá em casa, a mamãe falava assim, a gente fala 3 coisas, né? Quais são as 3 coisas quando chega uma visita? Primeira, não repara a bagunça. Fala ou não fala? A casa fique à vontade. E é assim que a gente fala com o Rei dos Reis. Rei dos Reis, olha aqui, não repara a bagunça não, porque eu tenho umas esquisitices na minha vida mesmo. Que o pecado me deixou esquisito. Mas olha só, fica à vontade, a casa, e aí ele chega nessa casa nova, ele lava a casa, limpa a casa, bota luz na casa, põe comida na casa, traz água para casa, e essa casa então passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Aí eu ia falar sobre a relação desse templo com o Velho Testamento, mas em meu tempo não dá, porque no Velho Testamento o templo de pedras, de tijolos, era lugar de quê? Da manifestação da glória de Deus. E ali no templo, a presença de Deus era real, e era um lugar de adorar. Agora na nova aliança, quem é o templo? Nós. Então a nossa vida é lugar de quê? Da manifestação da glória de Deus. A nossa vida então agora é um culto ao Senhor. A nossa vida agora é um lugar de louvor e sacrifício ao nosso Deus. A vida do discípulo, meu irmão, não é um culto eventual quando eu vou lá no santuário dominical ou semanalmente. A vida do crente é um culto. A vida de quem tem o Espírito Santo não é um culto eventual. Qual é o seu estilo de vida? O meu estilo de vida é um culto ao Senhor, porque tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, eu devo fazer para a glória. Se o Espírito Santo habita em nós, irmãos, nós passamos a ser o quê? Um templo. E a nossa vida, então, é um culto ao Senhor. E Ele procura adoradores que o adorem. E às vezes a gente tem a mentalidade assim, eu vou lá na igreja agora, eu vou para o culto. É bom a gente adorar a Deus em conjunto. Mas na verdade, a teologia, na nova aliança, a teologia do culto, a teologia da vida cristã, a teologia desse relacionamento do novo nascimento com a nossa vida, é que a nossa vida é um culto ao Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós, e Jesus falou lá em João 14, que o Espírito Santo habitaria em nós, para quanto tempo? Qual a data de validade? Para sempre, meus irmãos. O Espírito de Deus habita em você. Agora presta atenção. Vocês estão entendendo direitinho? Estão entendendo, irmãos? Se alguém encontrar você amanhã e perguntar assim, o que é que o pastor pregou lá? Você consegue repetir tudinho? Deus nos ama e tal. Eu não vou repetir não. Você está entendendo? Discernimento. Você ainda reina na sua vida? Ou você já desceu do trono e disse assim, Senhor Jesus, é contigo? Se o Espírito de Deus que habita em nós é o Espírito de um Deus missionário, se Ele governa na minha vida, quais são os objetivos que devem prevalecer na minha vida? Os meus ou os de Deus? Se Deus é o meu rei, se Ele reina na minha vida, quem prevalece na minha vida? Mamon ou o Rei dos Reis? Meus irmãos, acontece que quem dita o ritmo e a agenda deste mundo é Mamon. E as pessoas estão vivendo freneticamente, não tem tempo para nada, que é isso e aquilo, aquela correria toda, porque querem conquistar mais, porque Mamon define o ritmo. Mamon tem os seus templos, os shoppings são os templos de Mamon.
E ali é a plenitude da realização, quando as pessoas conseguem comprar e possuir alguma coisa, daquela sensação, aquela plenitude de realização. Olha aqui para mim, não é o que nós possuímos, o que temos que nos faz abençoados, é o que nós temos que nos faz abençoados. Às vezes nós queremos ter coisas para ser, mas nós não precisamos ter para ser, nós somos, porque o Espírito de Deus, o Rei dos Reis, habita em nós, e nós somos de Jesus. Essa é a plenitude da vida, e não as conquistas pessoais que nos dá a plenitude de vida, mas Jesus, queridos. E nós crentes estamos vivendo uma agenda determinada por Mamon, e nós estamos correndo atrás disso o tempo todo, e não temos tempo para orar, nós não temos tempo para buscar o Senhor, nós não temos tempo para ter intimidade com Deus, nós não temos tempo para a palavra de Deus, e nós temos tido uma vida muito superficial, nós temos uma vida religiosa de frequentar a igreja, mas Deus não nos chamou para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter intimidade com Ele. Olha aqui para mim, deixa eu repetir esse negócio aqui, coral. Deus não nos chamou para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter intimidade com Ele. E essa intimidade não é eventual, ela é todo dia, é comunhão, é relacionamento, é buscar o Senhor. O Espírito de Deus habita em nós. Olha aqui, daqui a 50 anos, quantos desse auditório ainda vão estar aqui? Eu acho que metade já foi. E se a gente aumentar 10 anos, outro tanto vai. Se a gente botar 70 anos aqui, esse auditório, eu acho que foi quase 100%. 100 anos, foi todo mundo aqui. 100 anos aqui, irmão, todos nós aqui já fomos. E daqui a 500 anos, opa, e 1.000 anos, e 1 milhão de anos. Meu irmão, quem tem Jesus daqui a 1 milhão de anos, vai estar na glória de Deus com Ele o tempo todo. Você não vai nem pensar em shopping, não vai pensar nem nesses negócios, porque o que Deus tem para nós, ninguém nunca pensou, nunca viu, nunca imaginou. Nós viveremos para sempre na glória de Deus. E aí a gente fica com a raiz aqui no mundo, tão preso aqui. Meu irmão, você não é do mundo não. Viver isso plenamente. Aí às vezes você fala assim, não, vamos investir um tempinho nosso aí para multiplicar discípulos, discipular uma pessoa, não sei, arruma tanta dificuldade, não tem tempo, o dedo doeu, não sei o que, coisa e tal. Meu Deus do céu. A gente vai discipular pessoas quando as prioridades de Deus forem as nossas prioridades. A gente vai se envolver com um pequeno grupo e trazer uma pessoa para a nossa casa para ouvir a palavra de Deus no dia que as prioridades de Deus forem as nossas prioridades. Nós vamos orar pelos pecadores e dedicar tempo para interceder ao Senhor no dia que as prioridades de Deus forem as nossas prioridades. Mas enquanto as nossas prioridades reinarem no trono da nossa vida, as coisas do Senhor ficarão sempre para depois. Mas a gente quer a bênção, a gente quer que Deus proteja a gente quer que Deus nos dê tudo que a gente precisa, e a gente que fica querendo negociar com Deus. Irmãos, Deus é velho de estrada. Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas esquisitices. O ser humano, ele é velhaco, conhece essa expressão? Mas Deus conhece. E às vezes a gente quer fingir, quer ter uma vida de aparência, mas Deus conhece o nosso coração. As coisas do Senhor, irmãos, têm que prevalecer na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Agora deixa eu pregar a mensagem aqui, porque eu li o texto aqui, essa parte foi introdutória, tá bom? Mas deixa eu só falar outro negócio na nossa introdução aqui. Ainda bem que eu não sou pastor da igreja, eu vou embora depois. Você fala assim, pastor, nem aquele moço vem aqui, ele fala assim demais. E ele fala umas coisas assim, muito assim, que não são confortáveis. Mas não tem problema não, irmão. Quem reina na sua vida? Quem reina na sua casa? Quem reina no seu coração? Quem reina no seu tempo? Quem reina nas prioridades da sua vida? Quem está no governo da sua vida? Falar de discipulado, meu irmão, se Jesus não está reinando na sua vida, é perda de tempo. Eu vou jogar palavras ao vento. Falar de discipulado, de multiplicação de discípulos para alguém que está reinando na sua própria vida, não vai dar em nada.
Multiplicação de discípulos, irmãos, discipulado é para gente espiritual. Às vezes muitos pastores têm dificuldades com isso, falam, pastor, eu não consigo, minha igreja não cresce e tal, as pessoas não querem trabalhar com discipulado. Eu digo, pastor, o problema não é o discipulado, o problema é a vida espiritual das pessoas. Porque não é estratégia, não, eu quero botar discipulado lá, pequeno grupo, o povo não quer e fica aquela luta. Meu irmão, não vai, porque discipulado é para gente espiritual. É para gente cheia do Espírito. É para gente que o Espírito Santo que habita nessa pessoa, porque o Espírito de Deus é do Senhor. É um Espírito missionário, porque nosso Deus é missionário. É incoerente alguém dizer, eu estou cheio do Espírito Santo, mas não me envolvo com discipulado. Está errado, porque quando o Espírito Santo reina na nossa vida, a gente se envolve com as coisas do interesse de Deus. Então discipulado é para gente espiritual, gente que tem intimidade com Deus. Esse negócio de abrir a sua casa, colocar lá aquele tapete seu bacana, o sofá, para trazer lá umas pessoas, como aquela senhora que você falou, pastor, carroceira lá, que a mulher trouxe para uma pessoa para Jesus, isso aí a pessoa não vai querer mesmo não, tem que ser espiritual para entrar num negócio desse. Então eu digo para os pastores, para os líderes, pastor, eu quero implantar isso na minha igreja. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, esse negócio só dá certo com gente espiritual, porque virar a cabeça de gente, não vira não. Se a Bíblia diz, Jesus fala, o povo não obedece, e nós pastores que vamos pregar que o povo vai obedecer, mas não perde tempo não, meu irmão. Então você tem que ir no negócio, na espiritualidade, na vida cristã. Agora, não, o pessoal não dá dízimo, dízimo é para gente espiritual. Não oferta para missões, ofertar para missões é para gente espiritual, gente que tem intimidade com Deus. Porque às vezes a gente quer que o joio produza trigo, e o joio não produz trigo. Quem produz trigo é o trigo. Isso é um equívoco às vezes nas igrejas, irmãos. Os pastores estão querendo que joio produza trigo, que joio discipule, que joio venha para o culto de oração, que joio seja dizimista, mas não vai acontecer isso, porque joio não produz trigo, só o trigo produz trigo. Tem uma cena bonita no livro de Isaías, capítulo 6. Lembra do capítulo 6 de Isaías? Amém? Aí em cima, vocês lembram, irmãos? Pastor Ney, tem um negócio aqui na minha cabeça, assim, falando assim, o seu tempo acabou. Tem assembleia. Isaías 6 diz assim, no ano que morreu, eu vi. É aquele texto bonito, não é? Aí depois Isaías diz o quê? Quando o Senhor diz, a quem enviarei? Isaías disse o quê? Eis-me aqui. Pois é. Agora é interessante que a gente sempre olha esse texto nessa perspectiva, mas tem uma outra perspectiva. No ano que morreu o rei Uzias, morreu o rei, então estava sem rei. E o profeta foi no templo para quê? Para saber se tinha revelação de quem ia ser o novo rei. O profeta foi no templo buscar quem é o novo rei. E aí quando ele chegou lá, ele viu quem? Ele viu quem era que estava reinando. Ele estava preocupado, quem vai reinar agora? Quem vai liderar agora? Quem vai ser o novo rei? E o burburinho, e a imprensa, morreu o rei Uzias, e quem reina agora? Aí o profeta vai no templo, e o que ele encontra lá no templo? Ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, e a sua glória encheu o templo, e Deus estava falando para Isaías, não importa Isaías quem morra ou quem reina, eu estou no trono, eu reino, amém, aleluia. Às vezes a gente fica, pastor Valmir, preocupado, quem vai reinar? É igual os irmãos estão vivendo agora. Uma pena, eu estou muito triste, pastor Ney, está indo. Todo mundo está triste aqui, tem que chorar mesmo, porque um pastor igual o pastor Ney, eu fosse membro da igreja, eu estava chorando. E eu ia dizer para ele, pastor, não vai não. Mas eu ia dizer assim, pastor, obedeça ao Senhor. Agora, meus irmãos, pode ter tranquilidade, que o mesmo Deus que está levando o pastor Ney, é o mesmo Deus desta igreja que está cuidando de tudo, e ele está no trono, está reinando. Mas continue amando o pastor Ney, ele vai deixar saudade, mas ele vai aparecer aqui de vez em quando. Deus está no trono, irmãos. Foi uma mensagem para Isaías, Deus está no trono. Essa mensagem é importante para nós. Eu não vou pregar sobre essa, eu pregaria em outra ocasião. Deus está no trono, com base nesse texto aí. Depois você medita em sua casa lá. Isaías foi no templo para saber quem é o novo rei. E ele encontra quem? Deus no trono.
E a gente precisa dessa reflexão para o discipulado. Quem está no trono? Agora deixa eu voltar aqui para a gente fazer essa mensagem aqui em 2 minutos, senão vocês vão dizer, aquele moço veio, leu o texto, não falou nada do texto, enrolou a gente. Eu não vim aqui enrolar ninguém não. Qual foi o texto mesmo que eu li? Natanael, de onde me conhece? Não, não é isso não. Respondeu Natanael, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Presta atenção que aqui começa o negócio. O Senhor Jesus estava montando a sua equipe de discípulos. Chamou André, e lá vem Pedro, e a turma começou crescer. Aí aparece esse tal de Natanael. E Jesus, inclusive, reconhece Natanael como o quê? Um verdadeiro baiano. Não, um verdadeiro israelita. Pernambucano, não. Eis aí um verdadeiro israelita, descendência de Abraão. Pensa num camarada israelita assim, da fina flor judaica. Um verdadeiro israelita. E aí falaram para ele sobre Jesus, e aí ele até questiona, será que vem alguma coisa boa lá das bandas de Nazaré? Não, da Bahia vem, meu irmão, fala Bahia não, da Bahia vem. Daí então pastornei aqui, coisa boa. Aí Natanael se aproxima de Jesus, e aí Jesus tem um pequeno diálogo com ele, irmãos. Mas a resposta de Natanael, essa que nós lemos, ela é impressionante, e ela é a agenda do discipulado, que é isso que o pastor Fabrício pediu para eu falar, a agenda do discípulo, a agenda do discípulo. Natanael, quando ele está diante de Jesus, a primeira coisa que ele reconhece é Rabi. Irmãos, para um judeu, reconhecer alguém como mestre, Rabi é mestre, como mestre, não é pouca coisa. E ali ele reconhece, ele quebrantado, quando ele vê Jesus e o que Jesus tinha feito, ele se dobra como discípulo e se refere a Jesus como Rabi, como mestre. A agenda do discípulo, a primeira coisa, é realmente Jesus ser o nosso mestre, ele nos ensinar. O discípulo se submete aos ensinos do mestre. Quando Natanael disse para Jesus, Rabi, ele estava admitindo, eu me submeto aos teus ensinos. A vida do discípulo, irmãos, não vai acontecer se ele não se submeter aos ensinos de Jesus. Aí eu poderia discorrer um pouco mais sobre isso, mas o tempo não permite. Mas você precisa entender, você não será um discípulo frutífero se você não se submeter aos ensinos do Senhor Jesus. Por exemplo, o Senhor Jesus espera da gente uma vida de oração como? Sem cessar. Se você não se submete a isso, Jesus não é seu mestre. Você assim, o senhor até falou, eu até concordo, mas eu não vou praticar esse negócio não. Então, o discípulo de Jesus, ele se submete na prática. Não é só aqui não dizer, não, eu creio, eu concordo com Jesus, mas não faço não, mas concordo. Porque na vida dos crentes a maioria é assim. Todo mundo concorda que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Nós concordamos, mas não fazemos. Todo mundo sabe que um suco de laranja de limão é bênção para o nosso organismo, mas toma Coca-Cola. O ser humano é assim. Todo mundo sabe que fazer uma caminhada é bom, mas não faz. O médico morre de falar, mas não faz. É uma indisciplina. Irmãos, a indisciplina é um negócio que está dentro da gente. Isso veio com um pecado, um negócio de doido isso. Parece que a coisa certa, a gente sempre tem tendência a fazer a coisa errada. É um negócio impressionante. Bota um suco de laranja e um copo de Coca-Cola na frente de uma criança. Qual a escolha? Bota lá um pacote de batata frita do McDonald's e uma salada de brócolis com alface. Onde é que ele vai? Agora você nunca viu alguém fazendo propaganda de salada de alface. Volta aqui, que a gente não tem tempo para falar essas bobagens não. Mas olha aqui. Rabi, mestre. Segunda coisa que ele fala, que ele reconhece Jesus como o quê? Filho de Deus. Ele é Deus. Além dele ser o meu mestre, ele é Deus. Se ele é meu Deus, a minha confiança está nele. Eu confio nele. Eu o adoro. Eu me submeto e o glorifico. O discípulo de Jesus é alguém que reconhece Jesus como Deus e a sua confiança está nele. É o Filho de Deus, ele é o Messias, é o prometido, é o Cristo, é o ungido e eu confio nele. O discípulo aprende
com Jesus, porque Ele é o mestre, e o discípulo confia, ele se submete ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Eu confio nele, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E a terceira coisa, que Natanael falou que Jesus era o quê? Reconhece Jesus como? Rei dos reis. Aí pronto, eu não preciso nem terminar mais a mensagem, vocês já entenderam, né? Mestre, Deus e rei. Rei dos reis significa o quê? Governo. O Senhor governa. Eu reconheço o Senhor como meu rei, o rei de Israel, e eu me submeto ao teu governo. Eu quero aprender contigo, eu quero confiar em ti, e eu quero te servir. Olha aqui para mim. Olha a sequência da agenda do discípulo. Aprender, confiar e servir. Mestre, Filho de Deus, Rei dos reis. Entenderam? Qual é a agenda do discípulo? Aprender e servir. Agora eu pergunto para Vossa Excelência, você aprende todo dia com Jesus? Você confia todo dia? E você serve? Ah, pastor, esse Nicodemos também, esse moço Nicodemos é outro. Esse Natanael aí, também deu exagerada. Vamos combinar o seguinte, pastor. Eu vou ficar só no do meinho ali, só confiar. Eu confio em Jesus. Agora aprender e servir, ainda não dá para nós não. Meu irmão, que tipo de discípulo você é? E aí eu quero terminar minha mensagem nesta manhã, porque meu tempo já estourou de todas as formas. Eu estou até sem relógio, não tenho nem coragem de olhar para o relógio. Eu já estou me preparando para pedir perdão ao pastor Ney e a vocês. Pastor, eu não sei nem se você vai ter condições de fazer mais assembleia hoje, eu não sei nem que horas é. Pode até ser 1h da tarde, mas não importa que hora é. Eu quero saber como é que está a sua vida de discípulo. Isso que eu quero saber. Eu não quero saber nada da sua vida não, quem quer saber é Deus. A sua vida é problema seu, meu irmão. A minha é problema meu. Agora, que tipo de vida você está levando? Você é apenas um religioso, frequentador da igreja? Ou você é um discípulo de fato, que tem intimidade com Deus, aprende com Jesus, confia no Senhor e serve ao Senhor Jesus? Posso contar uma história e eu termino? Meu Deus do céu, vi uma história aqui, eu tinha que contar. Me dá um minuto, vocês não saem não? Estão com fome? Então não, né? Eu vou almoçar lá, eu acho que eu vou almoçar lá na Cristolândia hoje, lá na Cristolândia, me convidaram para almoçar na Cristolândia, eu vou lá ainda hoje. Olha aqui, deixa eu contar a história bem rapidinho. Sai daí não, fica aqui comigo. Vocês estão acordados ou estão dormindo? Acordado? Então quem está dormindo, diga amém. Olha aí. Olha como é que funciona o negócio. Alice, você viu como é o negócio. Já acordou todo mundo, agora olha aqui para mim para não perder mais tempo. Eu gosto de contar essa história porque foi uma experiência forte que eu tive na vida. Talvez você já tenha ouvido contar, eu conto de novo, não tem problema não. Eu fui ordenado pastor muito cedo. 21 anos eu me tornei pastor. E aí eu tive as primeiras reuniões com o corpo diaconal. E aqueles diáconos foram uma bênção na minha vida, irmã Neide. Aquelas pessoas assim mais idosas, e eu garoto, 21 anos, com cara de adolescente, e eles me chamando assim, pastor, senhor. Falando para os membros da igreja, não pode chamar mais seminarista Fernando não, agora é pastor Fernando. Eles me ajudaram demais. E aí eu me reunia com eles, e tinha um diácono lá, irmão Zé Maria, 72 anos, aposentado. Pensa no evangelista. Ele já tinha plantado igrejas, dirigido congregações, ele sempre andava com a Bíblia, cheio de folhetos, aposentou. Ele pegava o ônibus e falava assim, pastor, eu pego o ônibus, vou até o ponto final. Eu falei assim, fazendo o quê, meu irmão? Ele falou assim, eu não pago passagem, que eu tenho a carteirinha aqui que não pago passagem. Eu sento ali, levo folhetos. Aí eu espero um sentado do meu lado. Aí eu vou evangelizando até o ponto final. Lá eu volto de novo e evangelizo o outro. Ele falou assim, eu faço um trabalho de evangelismo nos ônibus. Eu pego o ônibus, está a linha tal, e aí eu fico o dia todo. Os trocadores, o motorista me conhece, que eu sou evangelista do ônibus. Olha que coisa. Esse moço é uma bênção de Deus. Aí um dia ele entrou no meu gabinete e disse assim, pastor, eu fui no médico, fiz uns exames e o médico falou que eu estou com um probleminha, mas não estou preocupado não. Qual que é o probleminha, irmão Zé Maria? Ele disse que eu estou com leucemia. Eu falei, irmão Zé Maria, leucemia, o senhor tem ideia do que é isso? Ele falou assim, tem não, mas Deus está no controle. Eu falei, irmão, leucemia, esse troço mata. O senhor, 72 anos, leucemia. Aí eu já prestei atenção mais no rostinho dele, assim, eu senti que estava meio desbotado, né, assim, meio pálido.
E eu perguntei, e o médico disse o quê? Que o senhor vai fazer o quê? Ele falou, não, ele pediu para fazer mais alguns exames e ele falou que eu vou fazer uma tal de quimioterapia. Eu vou ficar internado na Santa Casa uns dias, uma semana, sei lá, 5 dias, aí depois eu fico volto, fico uns dias fora, volto. Tem um monte de sessões, pastor, quimioterapia. Eu falei, o senhor tem ideia de que é quimioterapia? Ele falou, não tem não, mas Deus está no controle. Eu falei assim, irmão Zé Maria, 72 anos, quimioterapia, leucemia, meu irmão, esse negócio mata. Ele falou, não tem problema não, Deus está no controle. Por mais que eu tentava falar para aquele moço que a situação estava complicada, ele estava assim muito tranquilo. Irmãos, ele foi internado na Santa Casa para fazer a tal quimioterapia. Aí eu trabalhava na Caixa Federal na época, eu saí do trabalho lá, fui lá visitar o irmão Zé Maria, lá no segundo dia, cheguei, entrei naquele quarto, ele estava sentado naquela cama alta, com as pernas assim balançando, com a Bíblia entre as pernas ali, lendo. Quando ele me viu, ele já foi descendo da cama e disse, já foi dizendo para mim, tinha mais 2 no quarto dele. Aqui, pastor, aquele ali já aceitou Jesus, esse aqui estou orando porque vai aceitar. Aí me puxou para o lado de fora do corredor da Santa Casa em Belo Horizonte, aquele corredor imenso. Aí ele disse assim, pastor, olha aqui, eu passei em todos os quartos, deixei folheto em todos os quartos, orei com todo mundo. O do 18 aceitou Jesus, o do 26 aceitou Jesus. Agora, ore porque mais gente vai aceitar Jesus aqui, pastor. Olha, fiz um culto aqui, o médico participou, as enfermeiras também. Foi rápido, mas eu li a palavra de Deus, cantei um hino, orei e amanhã tem de novo. Pastor, não falei que Deus estava no controle? Olha a bênção dessa leucemia, pastor. Eu estou fazendo um trabalho missionário aqui nesse andar do câncer. Pastor, eu não viria aqui. E pastor, essa turma que está aqui, a maioria não volta para casa não. Vai morrer tudo. E Deus me deu a chance de eu falar do evangelho para esse pessoal. Olha a bênção, pastor. Está sendo uma semana missionária aqui no andar do câncer da Santa Casa, pastor. Aí eu entrei no quarto com ele ali, eu falei assim, meu irmão, então. E aí eu vim aqui, vamos orar. Ele falou, ora mesmo, pastor. Ora mesmo para que Deus me use, para mais gente aceitar Jesus e tal. Ore para que essa semana seja uma semana de colheita. E eu falei assim, e o senhor, e a leucemia? Ele falou, não preocupa não, pastor, Deus está no controle. E eu orei por aquelas pessoas, ele falou assim, pastor, ore para que Deus me use. Irmãos, aquele irmão foi tomando aquelas doses. Gente, o tempo está passando, não está? Eu vou parar aqui. Termina? Então é nós. Vocês estão comigo? Então tá, segura aí. Aí ele ia tomando aquelas doses, você sabe, né? 72 anos tomando quimioterapia. Ele começou a ficar magrinho. E o cabelo foi caindo, ele já tinha pouco cabelo. E aí o cabelo foi caindo. E ele ficou assim, aquele couro e o osso. Sabe assim, o osso e o couro andando? Dava dó. E ele não deixava de ir na igreja. Ele ia assim, a esposa dele, a irmã Regina Mizeus, que era uma polonesa. Ela falou assim, pastor. Eu perguntei, como é que está o irmão Zé? Ele falou, pastor, pode fazer o culto fúnebre. Pode preparar o culto fúnebre. Que o Zé não vai longe não. E ele chegava, irmãos, assim, ia no culto, assim, se arrastando. Aí na porta da igreja ele me cumprimentava. Aí ele dizia para mim assim, pastor, ora. Eu falei, estou orando, meu irmão. Ele falou, não, ora mais, porque essa semana tem quimioterapia, tem semana missionária no andar do câncer da Santa Casa. Ora para Deus usar a minha vida, para Deus me dar sabedoria, porque eu quero ganhar muita gente para Jesus essa semana na Santa Casa. Essa quimioterapia, meu irmão, pastor, está sendo uma bênção. Essa leucemia está sendo uma bênção. Glória a Deus por isso, porque Deus está me usando para ganhar um monte de gente para Jesus. Eu nunca ouvi alguém chamar quimioterapia e leucemia de bênção, porque Deus tem um propósito nisso tudo, para me usar como instrumento, para multiplicar discípulos no andar do câncer da Santa Casa. Eu aprendi isso, um garoto pastor, 21 anos, achando que sabia tudo, de ter passado por um seminário, mas que não sabia nada. O irmão Zé Maria estava me dando uma aula de mestrado, de doutorado, independência e confiar em Deus. Eu nunca esqueci. Deus está no controle. O céu reina, como diz Daniel. No livro de Daniel ele diz, o céu reina. Como Isaías foi lá no templo. Ele está no trono. Sabe o que é que me dá paz viver cada dia? Ele está no trono. Pastor, você tem medo de andar de avião? Tem não, porque Ele está no trono. Você tem medo do amanhã? Não, Ele está no trono. O Brasil está um caos. Você mora no Rio de Janeiro, como é que é aquela loucura? Como é que é? Ele está no trono. O Senhor reina. E o irmão Zé Maria? Morreu não. 8 anos depois eu mudei para Brasília, deixei a igreja, o irmão Zé Maria estava lá, Vivinho da Silva. Já morreu, mas morreu de outra coisa. Aí ele poderia ter morrido. Agora, a irmã Regina, a esposa, morreu primeiro. Nunca peço o pastor para fazer o culto fúnebre do seu esposo.
A irmã Regina passou mal. Senhor, abençoe. Fecha os seus olhos para a gente orar aqui e terminar esse negócio que eu vou olhar a hora aqui no meu celular. Meu Deus do céu, 11h52, meio-dia já. Querido, agora para de rir, que o negócio é sério. Feche seus olhos. Discipulado é para gente espiritual. Discipulado é para trigo. Pequeno grupo multiplicador é para trigo. É para gente espiritual. Ganhar almas para Jesus é para gente espiritual. Não é para frequentador de igreja só, não. É para gente que desceu do trono e pediu Jesus para reinar e tornou as prioridades de Deus as suas prioridades. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Queria perguntar se alguma pessoa nesta manhã acha que ainda não desceu do trono da sua vida, está reinando na sua vida, quer descer do trono e dizer: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor assuma o trono da minha vida. Tem alguém entre nós que nesta manhã, que ainda não renunciou ao trono da sua vida, a coroa, o cetro, o reino da sua vida, e quer entregar a sua vida totalmente ao reinado de Jesus? Levante sua mão bem alto. Pastor, eu nunca fiz isso, e eu acho que Deus não está plenamente reinando e governando a minha vida. Eu queria pedir que você levantasse sua mão bem alto. Eu quero que Jesus reine na minha vida. A igreja ora, por favor. Alguém que nunca tomou uma decisão entregando sua vida a Jesus, e que está no trono reinando e quer nascer de novo, e quer fazer isso agora consciente, faz só um sinal que eu quero orar com você, levantando sua mão bem alto. Pastor, eu entrego a minha vida a Jesus. Alguém? Está longe de Deus, afastado de Deus, quer voltar para perto, dizer: eu quero. Levante sua mão bem alto. Voltar para os caminhos do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Visita o coração desta igreja, Senhor. E usa cada pessoa aqui. Ó Deus, eu quero te pedir perdão pelas vezes que o Senhor não reinou na minha vida, por minha culpa. E eu fiquei no controle das coisas. Jesus, eu quero falar uma coisa para o Senhor nesta manhã. Se existe alguma coisa dentro da minha alma, do meu coração, que eu ainda não entreguei ao Senhor, eu queria nesta manhã entregar ao Senhor. Eu queria subir o Monte Moriá como Abraão e consagrar qualquer Isaac que ainda esteja pendente na minha vida. Coisas que tomam o teu lugar, Senhor. Eu não sei, Senhor, se tiver alguma coisa eu quero agora colocar no teu altar. E eu não quero que nada na minha vida me atrapalhe te servir plenamente. Eu vou me ajoelhar, porque eu estou fazendo isso sério aqui, viu, irmãos? Se alguém tem algo que quer consagrar ao Senhor, dizer: Senhor, tem coisas na minha vida que eu preciso botar no teu altar, que estão sendo mais prioridade do que o Senhor, e eu não quero ter nada que seja mais importante na minha vida do que o Senhor. Eu vou me ajoelhar aqui, porque eu estou fazendo isso, porque se tem alguma coisa, eu quero colocar no altar do Senhor aqui agora. Se você tem, sai do seu lugar, vem se ajoelhar comigo para a gente orar aqui agora. Senhor, eu quero consagrar toda a minha vida ao Senhor, e eu não quero ter pendência nenhuma na minha vida. Se você tem coragem de vir aqui, é com você e com Deus, não é comigo não. Você sabe o que é. Às vezes tem coisa na nossa vida que é um verdadeiro Isaac, é um altar. A gente idolatra, e a gente não coloca a vida da gente plenamente para Deus usar, porque tem umas coisas que estão se tornando deuses dentro de nós, deuses na nossa vida. São os vícios, às vezes os vícios, a arrogância, a vaidade.
O medo está governando a vida de muita gente. Medo do futuro, medo da doença, medo da morte, medo disso, medo daquilo. Você não se entrega plenamente à obra de Deus porque você tem medo. O medo tem sido o Deus de muita gente. Você tem algum medo que você quer consagrar a Deus hoje, botar no altar do Senhor? Qual é o medo que você tem? Traga seus medos para a gente orar agora e dizer: Senhor, eu ponho no teu altar os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas fobias. Eu morro de medo, Senhor, de ficar doente. Eu morro de medo de ver meus filhos longe do Senhor. Eu morro de medo de perder o emprego. Eu morro de medo, Senhor, de perder a função que eu exerço. Morro de medo de ter um acidente. Morro de medo de ficar em cima de uma cama. Morro de medo de perder a minha aposentadoria. Morro de medo, de medo, de medo. Inseguro. E o medo está governando a minha vida. Ó Deus, eu quero colocar os meus medos no teu altar. Senhor Jesus, nesta manhã, eu e meus irmãos aqui de joelhos, estamos aqui porque temos coisas para colocar no teu altar. Medos, insegurança, coisas que estão sendo mais prioritárias do que o Senhor. E nós viemos aqui hoje, Senhor, consagrar e dedicar as nossas vidas plenamente ao Senhor, para que o teu Espírito governe, sem restrições, a nossa vida, o nosso coração. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus. Eu te peço por esses que estão aqui na frente, juntamente comigo. Nós estamos nos colocando diante do Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo nos ajude, porque nós queremos uma vida plena, aprendendo, confiando e servindo ao Senhor, como Natanael. Usa-nos, ó Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ficar em pé, meus queridos, e pode voltar para o seu lugar, com a graça de Deus. Queridos, Deus abençoe. Pastor Ney, eu não quero nem olhar para o irmão, porque eu sei que eu já ultrapassei os limites da tolerância.